Bem, com Vamos. muito prazer, eu estou recebendo aqui no meu canal o doutor Afonso Celso Pastor, economista, doutor em economia, livre docente, conhecido de muitos, foi secretário estadual da Fazenda, foi presidente do Banco Central, tem presença na iniciativa privada, tem uma consultoria bastante conhecida, participa do grande debate sobre a economia brasileira, e não é de hoje, há décadas, né? Então, com muito prazer, agradeço muito, doutor Pastor, o senhor ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu faço para o senhor é o seguinte: vamos viver, ou estamos vivendo, em 2020, a recessão mais profunda da nossa história? Em primeiro lugar, muito obrigado, Marco, por esse gentil convite. É sempre um prazer falar com você. Essa recessão é uma recessão que é difícil você dizer o que ela é, porque nós nunca vivemos uma pandemia. Não há história disso no mundo, pelo menos no mundo moderno. As pandemias no passado, peste negra, peste bubônica, matavam 30%, 40% da população. Hoje em dia, as sociedades têm maneiras de se defender do contágio e de evitar um número enorme de mortes, através do afastamento social ou, num caso mais extremo, através do lockdown, como foi na China, como alguns países na Europa fizeram antes de iniciar o afastamento social, com muito sucesso. E nós, infelizmente, não fizemos isso. Nós deixamos a pandemia caminhar do jeito que Deus quis. O Brasil está hoje com um número de mortes, há mais de 80 dias, com 1.000 mortes por dia. O que significa o seguinte: nós vamos ter que continuar com o afastamento social durante algum tempo. Apesar disso, a economia, quer dizer, aquele tombo que ela tomou em abril deste ano, quando todo mundo foi para dentro de casa e houve um bloqueio geral de todas as atividades. Quer dizer, de lá para cá, você melhorou um pouco o nível de consumo, o nível de produção na economia, mas no primeiro trimestre, nós tivemos uma queda do PIB da ordem de 10%. Isso é uma coisa muito grande. Quer dizer, não é a maior da história, eu acho, mas é uma das grandes que nós tivemos. Quer dizer, tudo vai depender, nesse ano de 2020, como vai caminhar o terceiro trimestre do ano. Quer dizer, até aqui houve uma recuperação de consumo, houve uma recuperação de produção industrial, não chega a ser uma coisa que repôs ao nível anterior, o que dá um certo alento. Mas você tem um número de desassistidos recebendo aqueles R$ 600 por mês, que no fundo vem sustentando o consumo. Eu não estou falando de pouca gente, eu estou falando de algumas dezenas de milhões de brasileiros. Isso, seguramente mais de 40 milhões de brasileiros estão recebendo aquela ajuda emergencial. Isso é uma das razões pelas quais o consumo tem uma recuperação forte, e isso tem que ser feito. Você não pode deixar que essas pessoas fiquem à míngua, sem nenhuma assistência. Elas são trabalhadores informais que, quando acontece o afastamento social, desaparece a demanda por trabalhos informais, e o Estado tem a obrigação e o Estado fez isso no mundo inteiro, quer dizer, não é só o Brasil que fez. De forma que tem muita coisa desconhecida nessa recessão, mas ela é uma recessão muito profunda, com um custo social muito grande, e com um custo de mortes de pessoas também, infelizmente, muito grande. Doutor Pastor, é possível hoje estimar a queda do PIB, menos 5, menos 6, menos 7? O que o senhor acha na avaliação do senhor? E tem muito de percepção. Logo que começou, o Fundo Monetário soltou uma previsão de uma queda de 5,5%. Depois de um mês, eles fizeram uma revisão, fizeram uma queda de 9,1%. Eu acho que estão fazendo uma revisão de novo, não é 9,1, é menos do que o 9,1, eu não sei para onde eles vão. Nós soltamos inicialmente uma projeção de queda de 7,5, nós estamos revendo, isso aqui pode ser 6, pode ser um pouco abaixo de 6, pode ser um pouco acima de 6, mas existem economistas que preveem uma queda de 4,5 nesse ano. Aí há uma diferença. Por que essa diferença do 6 para o 4,5? O indivíduo que está com 4,5 está supondo que a recuperação do consumo seja muito mais rápida. Quer dizer, eles estão contando que continua uma ajuda emergencial, e eu acho que nesse ponto eles estão certos.
Quer dizer, a ajuda emergencial vai continuar e eu temo que até dezembro, seguramente, o governo ainda não se pronunciou a respeito, mas pelo que eu estou vendo na curva de contágio da pandemia, eu acho que eles não terão alternativa a não ser prorrogar isso até dezembro. O otimismo vem do seguinte, as pessoas que não estão nessa baixa renda, que não estão próximos da pobreza extrema, quer dizer, que é classe pobre, classe média, classe mais rica, esse pessoal consome muito mais serviços do que bens. Quer dizer, o indivíduo próximo da linha da pobreza, quando recebe R$ 600, ele corre para o supermercado, abastece de arroz, feijão, de carne, o que ele tem que comer durante aqueles dias, e ele não vai pensar em ir para o hotel, ele não vai viajar, ele não vai consumir serviços. As pessoas que estão na classe média e daí para cima, elas consomem parte da sua renda em bens, mas consomem uma grande parte da sua renda em serviços. Eu citei hotéis, citei viagens, eu posso citar outros exemplos de serviço, restaurantes, isso tudo está dentro do setor de serviço, isso não é pequeno no consumo das famílias. O afastamento social, ele não mexe com comida, o sujeito tem que ir ao supermercado e abastecer a geladeira, ele não tem outra saída. Agora, ele não vai mais a restaurante, ele não vai mais a um hotel, ele não faz uma viagem, termina o turismo, quer dizer, toda a parte de serviço some. Isso acaba gerando, para essas pessoas que não gastaram, e veja que os preços desse tipo de consumo são muito caros, né? Quer dizer, o preço de uma viagem, tudo isso é muito caro. Quer dizer, no fim do mês, esse indivíduo descobre que ele não gastou a renda que ele costumava gastar naquele mês. Apareceu uma poupança, que eu estou chamando de poupança circunstancial. Quer dizer, o indivíduo que, no fundo, julga que você pode recuperar no terceiro trimestre, ter no ano só uma queda de 4,5%, essa poupança circunstancial seria ativada, esse indivíduo já com a pandemia mais sob controle, ele começaria a consumir esses serviços e isso estimularia o consumo. Aí é que eu discordo. Pelo que eu vejo sobre a dinâmica das curvas da pandemia, a gente não pode pegar a curva de contágio, porque tem aí um erro de medida que depende de quanto tem de testagem. A maior parte dos países tem uma testagem que cobre uma ampla parcela da população. Aqui no Brasil é ridículo o número de testagem que nós temos, ela está lá embaixo, nós praticamente não testamos. Quer dizer, ou testamos muito pouco, de forma que aí tem uma margem de erro grande, você não sabe direito quais são os contagiados. Mas você sabe que uma vez contagiado, o curso, isso dizem os médicos, você tem um indivíduo que é assintomático, o indivíduo que é sintomático, isso é uma certa proporção. Nos sintomáticos, tem uma parcela dos indivíduos que evoluem para um caso grave, que é uma outra proporção, e entre os graves tem aquela que evolui para o óbito, que é uma outra proporção. E essas proporções são médicas, elas são biológicas e elas são relativamente estáveis. De forma que existe uma proporção entre o número de mortes no dia D e o número de contágios 25 dias antes, que é mais ou menos como demora para você ter o ciclo inteiro. Então, quando eu estou falando no número de mortes de 1.000 por dia, eu estou dizendo que isso aqui significa que o volume de contágio continua constante, ele não reduziu. Quer dizer, apesar do afastamento social, apesar de toda essa discussão que nós estamos tendo, quer dizer, o Brasil não dominou a pandemia, coisa que aconteceu na Europa, ela dominou, coisa que aconteceu na Ásia. Quer dizer, nesse ponto, o Brasil está que nem Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão com 1.000 mortes por dia e não conseguem baixar essa curva. Quer dizer, essa é a diferença que nós temos e é daí que tem um ponto de interrogação que é difícil a gente dar uma resposta precisa a esse respeito. Quer dizer, esse ponto de interrogação é o seguinte, a gente não sabe direito como é que vai ser o terceiro trimestre do ano. Quer dizer, na minha visão, eu estou pessimista com relação à pandemia. Se eu estou pessimista com relação à pandemia, a minha impressão é de que a recuperação de consumo não pode ser muito grande no terceiro trimestre do ano. Teremos o pior Natal da história? É possível afirmar isso, doutor Pastore? Não. Da história republicana ou dos tempos mais recentes? Deixa eu lhe colocar o seguinte, é difícil, enfim, quando a gente vive uma recessão, quando a gente vive uma crise, a gente sempre acha ela pior das outras. Quer dizer, a crise de 2008 afetou muita gente, não foram as mesmas pessoas.
Por exemplo, a crise de 2008, você não teve desemprego. O que caiu população ocupada agora é muita gente, é muita gente. Quer dizer, existe uma figura que a gente chama de taxa de participação. Deixa eu te explicar isso com um certo cuidado. Quer dizer, o entrevistador do IBGE que levanta o desemprego, ele faz isso entrevistando domicílios. Ele vai lá, no domicílio da pessoa. No domicílio da pessoa, ele faz a pergunta: quantas pessoas tem aqui? Tem A, B, C, elas estão empregadas ou não? Estão empregadas. Se estão empregadas, ele pergunta se é formal esse emprego, se ele tem carteira assinada, ou se é informal. Agora, se ele disser que não está empregado, ele faz uma segunda pergunta: você está ativamente procurando emprego nos últimos 3 meses? Se ele disser que sim, ele entra na estatística de desempregado. Mas se ele disser que não está ativamente procurando emprego nos últimos 3 meses, ele não é considerado desempregado, mas ele perdeu o emprego. Caiu a taxa de participação, isso aparece numa estatística, que é a taxa de participação de pessoas na força de trabalho. Bom, normalmente essa taxa de participação no Brasil é da ordem de 60%, e ela é muito estável. Quer dizer, o nosso desemprego estava em 12%. Ele já subiu para 13 e pouco. Só que a taxa de participação caiu mais de 10%. Quer dizer, se esse indivíduo, em vez de dizer que ele não está ativamente procurando emprego, e a razão pela qual ele responde que ele não está, é porque ele está recebendo os R$ 600 da ajuda emergencial. Certo. Ele não precisa procurar. Quer dizer, se ele não está, se eu calcular na taxa média de participação no Brasil, o desemprego no Brasil hoje já estaria em 22%. Quer dizer, ele teria saltado 10 pontos, de 12 para 22. Quer dizer, o meu ponto é o seguinte: quando acabar a ajuda emergencial, ou esse indivíduo instantaneamente encontra um emprego, e aí não vai para a taxa de desemprego, ou ele começa a procurar emprego e aí vai para a taxa de desemprego, porque ele vai ser considerado desempregado e cai a taxa de participação. Quer dizer, o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho é uma coisa como nós jamais vimos na história do Brasil. Quer dizer, aí existem 2 hipóteses. Daqui até dezembro, o governo não tem saída porque não melhorou a pandemia, ele não pode deixar esse povo na pior situação possível, ele prorroga a ajuda emergencial até dezembro. Ele já prorrogou por 2 meses. Eu acredito que tem uma hipótese que você não pode jogar fora de que ele seja compelido a ter que prorrogar isso até dezembro. Se ele prorrogar até dezembro, esse indivíduo que está que baixou a participação dele na força de trabalho, ele continua recebendo renda, o Natal dele não vai ser tão ruim. Agora, se terminar essa ajuda emergencial, aí o Natal dele seguramente vai ser o pior da vida dele, porque ele estará sem a renda e sem a perspectiva do emprego. Então, isso depende um pouco da reação que o governo tenha e depende um pouco de perguntas como essa que eu estou fazendo, para as quais eu não tenho respostas plenas. O senhor acha que está havendo uma reabertura precoce? O senhor disse que a testagem é baixíssima no Brasil comparado a outros países. Nós somos um país muito grande, há um deslocamento populacional interno, que é uma característica nossa e não é de hoje, muito grande. Então, algumas áreas, os indicadores demonstram que parece que há realmente uma queda, está descendo a montanha, como falam alguns, e outras continua lá disparando, a gente não sabe onde vai parar, né? Nesse sentido, essa reabertura que está ocorrendo não é precoce, isso não pode gerar, o que os especialistas na área de saúde pública falam em segunda onda, ou no nosso caso, uma extensão dessa primeira onda e com terríveis reflexos humanos e econômicos? Vila, primeiro, nós não saímos da primeira onda ainda. Quer dizer, o Brasil não achatou nada esta curva. Eu estava na Itália, tenho um pedaço de família lá, tenho uma enteada, tenho um neto, tem gente que mora, enfim, a gente frequentemente os visita. Quando começou lá as primeiras manifestações, a minha esposa ainda ficou lá até o começo da pandemia. Quer dizer, a Itália tomou uma atitude, ela demorou um pouco, tanto que ela foi criticada por isso, mas a atitude foi a seguinte: foi dar uma pancada de cara em cima do lockdown. A Flora não podia sair do apartamento dela, a não ser para ir para o supermercado ou para a farmácia,
e quando saía tinha que levar um autoatestado, ela fazia o atestado, assinava, descia lá embaixo, tinha guardas, tinha exército na rua, pediam para ela a autodeclaração, aí marcava, ela tinha 20 minutos para ir até o supermercado, voltar para casa e ficar em casa. Era proibido você sair de uma cidade como Bolonha para viajar para qualquer outra. Bom, esse negócio instantaneamente, quer dizer, em pouquíssimo tempo, trouxe o contágio lá para baixo. Na sequência disso, a Itália começou a abrir com protocolos muito firmes, tem que usar máscara, você não pode ter aglomeração, restaurante só pode ser fora, não pode ser dentro, então, todas essas. E hoje você está com a economia quase voltando ao normal e a testagem sendo feita de tal forma a monitorar como evolui o contágio lá dentro. Se eles sentem uma particular subida de contágio numa particular área da Itália, eles fecham aquela área. A Alemanha a mesma coisa, o Reino Unido a mesma coisa, a Espanha a mesma coisa. Nós optamos por não fazer esse lockdown inicial. Você se lembra muito bem o que o presidente da República dizia do Covid logo de cara. Isso não é nada, isso é uma gripezinha, como é isto? No fundo, ele estava atrás da sua popularidade e ele precisava da economia deslanchar, da economia crescer, e se houvesse um lockdown, a economia não ia deslanchar, não ia crescer, ele ia perder popularidade. Eu sou muito crítico com relação a esse governo, eu acho que ele tem um interesse pessoal na reeleição muito maior do que o interesse que ele tem no bem-estar da sociedade brasileira, de forma que ele teve aí um comportamento populista muito semelhante ao do Donald Trump nos Estados Unidos, cuja ideologia é absolutamente igual à dele, e com o mesmo tipo de consequência. Quer dizer, você teve nos Estados Unidos também um país heterogêneo, você também tem um número de contágios e um número de mortes muito grande. O nosso erro foi omissão total no começo da pandemia. Felizmente, alguns governadores de estado, que foram muito combatidos, aliás, pelo governo federal, por terem tomado essa atitude. Alguns governadores de estado, conscientes do que podia acontecer, não puderam fazer um lockdown, mas fizeram uma regra de afastamento social que, no fundo, ajudou um bocado a reduzir. Agora, veja bem, você tocou num ponto, logo quando você formulou a questão. O Brasil tem muita gente que viaja de um lugar para o outro. Quer dizer, na Itália você não podia viajar de um lugar para o outro. Quer dizer, você, naquela fase inicial, onde você tinha que dominar a doença, você teria que ter algum tipo de restrição a esta mobilidade espacial. A restrição não foi feita. Bom, nós cometemos na origem da pandemia um erro de origem, que foi o erro de não ter tratado a pandemia com a devida seriedade com a qual ela devia ser tratada naquele primeiro momento. Isso determinou o curso da pandemia depois. Quer dizer, agora é tarde para voltar atrás. Quer dizer, não dá mais para fazer o lockdown, não dá mais para fazer o afastamento. O que vai acontecer, a gente sabe. Vai morrer muito mais gente do que precisava e nós vamos ter efeitos econômicos muito mais prolongados do que aquilo que precisava, né? Deixa eu perguntar uma questão que eu sei que é difícil, como sair dessa crise? Por que eu pergunto isso para o senhor? Essa crise, quer dizer, cada crise tem a sua história, né? O senhor fez referência a 2008, por exemplo. Mas essa tem uma variável que não tinha nas crises anteriores, que é a pandemia, né? Essas crises anteriores tem 1000 justificativas, vão passar desde 1929 e tal, mas essa tem uma questão que é complexa e que a gente não sabe até onde vai, né? Que pode ser resolvida essa pandemia num prazo não tão longo, mas pode se estender no tempo. Nos Estados Unidos, como o senhor lembrou, a situação é caótica. Como é que nós podemos sair dessa crise se nós temos uma década, doutor Pastor? Essa segunda década foi terrível. Se é para chamar década perdida, eu acho que é essa daqui, não sei o que o senhor acha. E a próxima, como é que nós vamos sair dessa? Olha aqui, vamos olhar pelo lado otimista. Primeiro, tem uma comunidade científica envidando esforços gigantescos na direção de produzir a vacina. Você tem muito ruído de informação. Outro dia o Putin veio a público dizendo que a vacina russa está pronta. O Putin é um outro populista.
Quer dizer, como o Viktor Orbán na Europa, como o Erdogan na Turquia é populista, como o Bolsonaro, como o Trump, enfim, você tem uma quantidade enorme de pessoas que você não pode confiar, porque esses indivíduos colocam informações que não são corretas. De qualquer forma, você tem há notícias de que Oxford está progredindo na vacina, tem mais gente progredindo na vacina. Em algum ponto do tempo, nós vamos ter a vacina. Na hora que você tiver a vacina, você terminou o problema da pandemia. Enquanto você não tiver a vacina, você vai ter que conviver com a pandemia. É tão simples quanto isto. Vamos ter vacina? Espero que sim, e acho que tudo indica que sim, mas eu lembro que a AIDS até hoje não tem uma vacina. Agora, a AIDS, embora seja uma tragédia humana gigantesca, ela tem uma maneira muito mais simples de ser contornada. Você tem que mudar hábitos das pessoas que estão no grupo de risco da AIDS. Elas têm que tomar certos cuidados que hoje são absolutamente conhecidos, e diante desses cuidados, o contágio se reduz. No caso da pandemia, do coronavírus, existe o problema. A respiração produz microgotículas que você sequer vê, que ficam no ar durante muito tempo. E ao ficar no ar, se um indivíduo passa lá depois que um sujeito contagiado passou, ele acaba tendo contágio. Quer dizer, nós vamos ter que andar de máscara por muito tempo. Nós vamos ter que evitar aglomerações por muito tempo. Quer dizer, quando você submete a uma sociedade, um grupo da sociedade menos defendido contra isto, como é um indivíduo que tem que pegar um metrô superpovoado ou um ônibus superpovoado, ou quando você pega alguém que com menor informação resolve entrar numa balada à noite onde tem gente, enfim, o sujeito cansou, foi lá. Quer dizer, esse tipo de contágio, infelizmente, vai continuar existindo. Quer dizer, nós não vamos nos livrar disso tão cedo. Nós vamos continuar assistindo, principalmente porque nós falhamos no começo. Quer dizer, nós não criamos hábitos defensivos e protocolos de defesa que permitissem que a sociedade voltasse o mais possível à situação normal, como aconteceu na Europa. Isso significa que essa aqui é uma pandemia e é um atraso na economia que vai se manifestar por um tempo prolongado, por um tempo realmente prolongado. Nós vamos perder um ano, ou 2 ou 3, a mais do que a gente devia, em função desse tipo de doença que nos afetou, que afetou o mundo inteiro. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Eu tinha conversado outro dia com o doutor Delfiné também sobre isso, que é uma coisa, a minha geração foi marcada pelo crescimento industrial. O Brasil, como desenvolvendo a indústria, todo o processo de urbanização que ocorreu no Brasil, especialmente a partir dos anos 1930 e mais ainda após a Segunda Guerra Mundial. Mas e nos últimos, não é só nos últimos anos, mas acho que as 3 últimas décadas mais ou menos, ocorreu um fenômeno paulatino, não sei se é muito forte falar desindustrialização, mas a indústria foi perdendo importância, tanto no PIB como na pauta das exportações brasileiras. Doutor Pastor, o que aconteceu com a indústria brasileira? Deixa eu te dizer 2 tipos de desindustrialização. Uma que é um fenômeno normal no mundo. Quer dizer, o setor de serviços, ele cresce mais rapidamente do que a indústria, porque as sociedades, na medida que vão enriquecendo, na medida que vai crescendo a renda per capita, elas consomem mais serviços do que bens industriais. Quer dizer, o setor de serviços cresce. Se você olhar um país, Inglaterra, durante a Revolução Industrial, a indústria representava uma alta proporção do PIB, seguramente mais do que 50% do PIB era a indústria. Hoje em dia, a indústria na Inglaterra representa 15%, 10% do PIB. Nos Estados Unidos, a indústria já foi muito maior do que ela é hoje. O setor de serviços é que ocupou esse espaço. Isso a gente chama de desindustrialização natural. Quer dizer, existe uma coisa que o economista chama de elasticidade de renda da demanda.
essa elasticidade é muito maior na demanda de serviços do que na demanda de bens industriais. Quer dizer, quando cresce a renda, aumenta a proporção de serviços que o sujeito consome e isso gera essa desindustrialização que eu diria que é natural. O que nós estamos referindo aqui é um fenômeno de desindustrialização precoce. É uma desindustrialização que está acima e além daquilo que aconteceu nos países que hoje estão com rendas per capita altos e que usaram a industrialização como uma forma de promover o desenvolvimento econômico. Quer dizer, o Brasil sempre teve uma indústria que, no fundo, começou com indústria de bens de consumo, não duráveis, depois consumo durável. Você se lembra do plano de ação do governo Juscelino Kubitschek, que começou com a indústria, com o GEI, aqueles grupos de ação da indústria automobilística, aquilo tudo. Nós tivemos um intenso processo de substituição de importações, no qual você usou barreiras contra a importação para poder gerar produção doméstica. Quer dizer, naquele momento, o capital foi atraído, ele veio do exterior para cá, ele investiu na indústria. Agora, tem um segundo momento no qual essa indústria tem que se tornar eficiente e tem que se livrar dessa barreira protecionista que a sustenta. Quer dizer, quando o Brasil começou o seu processo de industrialização nos anos 50, a renda per capita do Brasil era 40% ou 50% superior à renda per capita da Coreia do Sul, bem maior. A Coreia do Sul alcançou o Brasil por volta dos anos 70. A Coreia do Sul hoje tem uma renda per capita igual à do Reino Unido. E o Brasil tem uma renda per capita que caiu relativamente à renda per capita dos Estados Unidos. Por que foi possível? E eu estou usando a Coreia do Sul como um exemplo, sim, mas ele não é o único. Você tem muitos países do Sudeste Asiático que seguiram esse tipo de rota. O Brasil, durante algum tempo, tentou seguir essa rota. Nós temos que ter aberto a nossa economia com relação ao setor externo. E nós decidimos não abrir. Aí tem uma porção de condicionantes. Uma dessas condicionantes é o fato da gente ir distorcendo a estrutura tributária. Esse tal do ICM acabou sendo usado pelos governadores de estado como forma de... Na verdade, eu brinco dizendo o seguinte: você tem num estado A uma indústria, e no estado B você não tem essa indústria. O ICM é cobrado na origem, onde é produzido o bem. Bom, o cara do estado B que não tem essa indústria, se ele der isenção para a indústria que está no estado A, para ela mudar para o estado B, ele não perde nenhuma receita, porque ele já não tinha essa receita. Em compensação, a receita do estado B vai embora. Você vai gerando desequilíbrios fiscais e não é que o estado B é mais eficiente na produção daquele produto, é simplesmente ele ficou, do ponto de vista privado, vantajoso ele sair do estado A para o estado B e a produtividade média da economia foi lá para baixo. Bom, aí você vai gerando uma parafernália de regras daqui e dali. Quer dizer, quando esse imposto feito na sistemática do valor adicionado, ele é tal que se você exportasse o produto, não importa quantas etapas você teve antes, ao isentar, como ele é feito na sistemática de débitos e créditos, quando você isenta na última operação, você isenta a cadeia inteira. Só que com essa bagunça que foi criada, você não consegue recuperar esses créditos. Então, tudo funciona como se a indústria tivesse um imposto sobre a exportação. Nenhum empresário ataca isso diretamente. Eles sabem que eles têm um defeito, mas eles preferem ir para Brasília e pedir um câmbio mais depreciado. Eles preferem ir para Brasília e pedir um subsídio a mais. O governo dá para eles o subsídio a mais, não pode dar o câmbio, mas não corrige aquilo que está errado lá atrás. Enquanto não corrigir aquilo que não está errado lá atrás, o Brasil não vai reproduzir a Coreia. O Brasil vai ser isso que nós estamos vendo. Para ali colocar a questão, você pega um índice da indústria brasileira, de produção bruta da indústria, e superpõe a ele o índice da produção mundial. Nos 10 anos que antecederam a crise de 2008, 2009, os dois vinham crescendo mais ou menos a mesma taxa.
Quando veio a crise de 2008, 2009, os dois tiveram uma queda semelhante. E foi uma queda muito rápida, a recuperação foi uma recuperação em V, de tal forma que lá por 2010, 2011, os dois já haviam voltado mais ou menos para o mesmo nível que estavam. Daí em diante, de 11 em diante, a produção industrial brasileira fica parada e a do mundo continua crescendo. Em 2014, nós começamos uma recessão que durou até 2016, o final de 2016, onde o PIB caiu, o PIB da indústria caiu, mas o PIB da indústria e o PIB do mundo continuou crescendo, aumentou nossa distância com relação a eles. Quer dizer, eles continuaram crescendo, agora veio o Covid, os dois despencaram, quer dizer, mas abriu uma boca de jacaré no Brasil de 2014 em diante. Não sem coincidência, esse é o período no qual uma viagem a Brasília por um CEO de uma empresa gerava um benefício em termos de redução de imposto, de um crédito subsidiado, muito maior do que o benefício se ele fizesse um investimento na direção de aumentar a sua produtividade com tecnologias novas. Quer dizer, o governo começou a dar estímulos na direção errada. É culpa do empresário? Não é culpa do empresário. O empresário está atrás do lucro, ele responde a estímulos. O que o governo tem a obrigação de fazer é dar o estímulo correto. Não é dar o estímulo que satisfaça a ganância do empresário, mesmo porque a ganância do empresário é aquilo que é o que a gente quer que ele tenha ganância para investir e aumentar a produtividade e dar mais empregos. O que o governo tem que fazer é dar o estímulo que aumente o retorno para a sociedade como um todo, não para aquele particular indivíduo. E nós estamos praticando no Brasil há alguns anos políticas que, no fundo, aumentam os retornos privados, mas não aumentam os retornos sociais. Quer dizer, isso é uma falta de compreensão de quem executa a política econômica e que, infelizmente, nesses últimos 10, 15 anos no Brasil, piorou bastante relativamente a como era antes. Eu ia perguntar uma outra questão para o senhor, mas o senhor colocou um ponto aí que eu ia falar depois, mas eu aproveito agora, doutor Pastore. Por que é tão difícil fazer a reforma tributária no Brasil? Parece que vai, aí passa para outro ano. Aí parece que vai, passa para outro ano. Vai ser num governo, passa para outro governo. Por que nós nunca fazemos a reforma tributária? Nós estamos falando de uma reforma. Tem várias reformas tributárias. Essa que nós estamos falando é desse imposto sobre o valor adicionado que junta IPI, ICMS, que junta PIS, COFINS e etc. Bom, existia lá atrás uma oposição muito grande dos governadores, porque eles queriam ter na mão o direito de dar essas isenções, às quais eu me referi, que no fundo atraíam indústrias. Ele tem prestígio político, ele gera emprego, fica tudo bem, quer dizer, ele está olhando o interesse do Estado dele. Bom, de uns anos a essa parte, por muito pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal, por várias questões legais que não convém a gente discutir agora, esse tipo de arbítrio que um governador de Estado tinha foi tolhido. Quer dizer, é claro que ele não queria que tivesse reforma, porque ele não queria perder esse tipo de instrumento na mão dele, que do ponto de vista político é um instrumento importante. Aliás, vamos lembrar que o horizonte de planejamento de um político é muito curto, é o horizonte da eleição. O horizonte de um cientista social ou da sociedade como um todo é um horizonte muito longo. Ela quer saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos, com meus filhos, com os meus netos. Os políticos têm horizontes curtos, o horizonte curto dele é o horizonte da eleição. Se ele arrebentar a eficiência econômica do Estado dele, mas for reeleito, lixe-se a eficiência econômica do Estado dele, porque o grande objetivo dele é ser eleito. Então, quer dizer, esse tipo de incentivo levava ele a fazer esse tipo de isenção. Hoje em dia, isso foi tolhido. No que foi tolhido, você passar o ICMS para ser cobrado no destino que impede que o sujeito... aí, se ele der a isenção, ele perdeu. Então, você tirou o incentivo dele.
Quer dizer, uma das reformas que a gente tem que fazer é passar o ICMS, o IPI, etc., para ser coletado no princípio de destino. Essa resistência sumiu. Quando essa resistência sumiu, sumiu a resistência dos governadores, pelo menos da grande maioria dos governadores. Existe hoje em dia, na Câmara dos Deputados, a PEC 45, que está lá sob a relatoria do Baleia Rossi, que é de autoria do Bernard Api, que, no fundo, faz esse tipo de mudança, já junta todos os impostos sobre bens e serviços e gera um imposto único sobre o valor adicionado. Bom, não existe mais a oposição dos governadores, portanto, ela podia caminhar. Mas surgiram oposições outras. É a oposição dos líderes do setor de serviços. O líder do setor de serviços que descobriu uma forma de, através do Simples, através dessas invenções do seu Afif Domingos, a produzir formas de reduzir a arrecadação, ele praticamente ele recolhe muito menos impostos do que você, do que eu, do que a indústria, do que qualquer um. Ele não quer perder esse tipo de privilégio. Então, aí você tem uma oposição contrária. Em segundo lugar, você tem uma oposição contrária, e eu não sei porquê, vinda do atual ministro da Economia, que não quer enfrentar esse tipo de reforma, tanto que ele preferiu mandar uma reforma que mexe só com o PIS e com os COFINS. Eu até entendo que ele tenha feito isso, porque a do PIS e COFINS é politicamente muito menos custosa. Ela precisa de uma lei ordinária, enquanto a outra precisa de uma emenda constitucional, e a emenda constitucional você precisa de um capital político muito maior. Talvez ele esteja querendo usar esse capital político em alguma outra coisa. Agora, nós estamos prontos para fazer essa reforma. Eu tenho conversado com congressistas, eu tenho conversado com o pessoal da CNI, com os industriais. A pressão para que se faça uma reforma como essa da PEC 45, e, eventualmente, juntando esta com aquela que está na relatoria do senador Hawley no Senado, elas têm diferenças, mas são muito semelhantes e, portanto, podia juntar os esforços. A pressão e o consenso de que isso pode ser feito é muito grande. Aí eu não jogo totalmente fora a esperança de que a Câmara e o Senado assumam o protagonismo e, independentemente da posição do Executivo, toquem para frente esse tipo de proposta. Ela continua sendo discutida nas comissões, de forma que eu não joguei fora essa hipótese. Quer dizer, ela não está perdida. Nós sabemos muito bem o que tem que ser feito, existem propostas ótimas lá, mas as pressões contrárias e são, no fundo, interesses muito pequenininhos, que impedem que o país, no fundo, ganhe com isso, né? Quer dizer, o que é uma coisa muito triste para a gente ver. O senhor, em certo momento, falou aí da região asiática. Quer dizer, houve uma mudança não sei se o senhor concorda, mas nas últimas décadas, uma transferência, vamos chamar assim, grosso modo, do eixo econômico, que ficou durante séculos no Atlântico, para a região Ásia-Pacífico, né? Nas últimas 3, 4 décadas, nós temos uma presença cada vez maior dessa região, e sendo o polo hegemônico, né? Hoje da economia mundial. Como é que nós, Brasil, ficamos nisso? Já que o Brasil, em certo momento da sua história, estava bastante conectado com o que estava ocorrendo no mundo e cresceu muito no século XX até 1980, os índices são realmente bastante expressivos. E agora, como é que nós vamos ficar? Porque há uma polarização nova no mundo, que não existia na Guerra Fria, que era Estados Unidos e União Soviética, agora sem a União Soviética, Estados Unidos e China, e de outra forma essa polarização. Como é que nós ficamos, já que a China hoje é a nossa maior parceira, tem investimentos fabulosos no Brasil? Como nos posicionar em relação a isso, fugindo, eu sei que não passa pela interpretação do senhor, mas daquelas visões muito preconceituosas que se tem no Brasil sobre China, sobre coisas que vêm, na verdade, desde o século XIX aqui no Brasil. Quer dizer, como que nós devemos nos posicionar? Nós temos que ir com calma aqui. Em primeiro lugar, a renda per capita da China hoje não é diferente da renda per capita do Brasil. Quer dizer, o cidadão médio lá, ele tem uma vida melhor porque ele tem auxílio de uma saúde em ordem, ele tem uma educação em ordem, ele tem uma série de coisas que nós não conseguimos fazer em ordem aqui dentro. Ele tem uma certa ordenação urbana que evita enfavelamento, de forma que as pessoas têm níveis de vida
parecidos, a distribuição de renda é muito mais equitativa, o que faz com que lá você não tenha extremos de muita pobreza e extremos de muita riqueza. Mas, na média, não somos muito diferentes. Quer dizer, a diferença maior que tem é o tamanho do PIB da China, porque é uma renda per capita de 200 milhões aqui no Brasil e de vários bilhões de pessoas lá na China. O PIB da China é um PIB grandão. Essa é a primeira diferença. A segunda, a China tem nitidamente um objetivo, ela já é uma potência mundial, mas ela tem o objetivo de ser uma potência mundial muito mais relevante do que ela é. Quer dizer, ela busca o crescimento econômico e ela busca crescer na ordem do poder mundial. Bom, nós vamos ver a China crescer, nós vamos ver a China virar uma potência mundial. E dentro da ideia do multilateralismo, dentro da ideia de que comércio e relações econômicas são boas, qualquer país tem que descobrir formas de manter boas relações com todos os países. Então, do nosso ponto de vista, o Brasil tem que ter relações muito boas com a América Latina, com os Estados Unidos, com a Europa, com a China e com os demais países da Ásia. Nós não podemos discriminar ninguém e nós não estamos numa guerra, nós estamos numa forma de ver como, no fundo, melhorar o intercâmbio mundial e a troca de informações mundial e os investimentos ao longo do mundo para que o mundo inteiro tenha um nível de vida melhor do que este. Bom, a China é uma economia que tem um grau de complementaridade com relação à brasileira muito grande. Começa o seguinte, a China não tem água. Se não tem água, não tem agricultura. E tem alguns bilhões de pessoas que comem, antigamente comiam soja direto, hoje dá soja para a vaca e come a carne. Apesar disso, eles importam carne, eles importam soja, eles importam produtos agrícolas, importam do Brasil e importam da Austrália. Que pena, eles importam da Austrália. A Austrália é um país exportador de commodities, então a Austrália é um país pouco desenvolvido. A Austrália tem a renda per capita hoje mais alta do que a da Europa, mais alta do que a do Reino Unido. A Austrália, que foi um país colonizado por bandidos ingleses que foram exilados para a Austrália, construiu um país na regra de rule of law, com respeito a contratos, com instituições fortes, e se transformou num país desenvolvido absolutamente invejável que exporta para a China e que tem boa parte da sua receita exportando para a China. O Brasil deve procurar isso. Então, o Brasil não deve fazer isso mais com os Estados Unidos? Por que não? O Brasil tem relações econômicas extremamente importantes com os Estados Unidos. Quer dizer, relações econômicas não são só relações entre indústrias, ou entre agricultores, ou entre consumidores, são também relações financeiras, no mercado financeiro, no mercado de capitais. E o hegemon do mundo no mercado financeiro não será a China durante muitas décadas, será Estados Unidos. Para que a China construa uma Wall Street que consiga ter um sistema bancário com a potência dos Estados Unidos, vão se passar muitas décadas. De forma que ela não vai desbancar Estados Unidos. Existe uma briga entre Estados Unidos e China? Eu acho que existe hoje. Outro dia eu estava ouvindo uma explanação do professor Dani Rodrik, que é um turco, mas que está radicado nos Estados Unidos há muitos anos, é professor da Universidade de Harvard, discutindo justamente esse movimento do populismo que existe no mundo e como o populismo de direita do Trump, no fundo, abduziu um particular segmento dos eleitores norte-americanos, que é aquela classe média dos indivíduos que perderam perspectiva, que são os caras que trabalham na indústria, etc., e que foi uma indústria que perdeu competitividade relativamente à China. E, obviamente, o ódio desse sujeito vai à China. Quer dizer, o que faz o Trump? O Trump explora essa pseudo-guerra entre ele, já que ele não tem uma guerra fria, como existia com a Rússia, ele inventa um sucedâneo da Guerra Fria, inventando toda essa batalha que ele tem com a China, que no fundo nos leva a acreditar de que o mundo está convergindo para um outro tipo de ruptura. Eu acho isso, enfim, se a gente tiver uma perspectiva de mais longo prazo, imaginar que o mundo vai encontrar formas de convivência entre, afora certos arrobos de populismo que, no fundo, possam criar um conflito entre países. A China vai crescer, nós vamos ter que entender que ela cresceu,
Os Estados Unidos não vão sumir, eles vão continuar sendo uma potência. O Brasil quer crescer. O problema do Brasil crescer depende muito mais de nós brasileiros do que de China e do que de Estados Unidos. E nós temos que, no fundo, aproveitar as nossas relações com eles dois e com todos os demais países para fazer com que o Brasil cresça. Quer dizer, tem que olhar isso do ponto de vista prático de onde estão, no fundo, os canais através dos quais a economia brasileira possa acentuar suas relações com todos esses países, de forma a transformar isso num benefício para nós, aqui dentro. E eu acho que aí vale a pena transacionar com todos e manter relações com todos eles. Perguntar uma questão para o senhor, abusando da bondade do senhor. Quando o senhor foi secretário estadual da Fazenda, foi presidente do Banco Central. Quando o senhor foi presidente do Banco Central, foi um momento complicado. Era um momento de transição política do regime militar para o regime democrático. Foi após as eleições para governadores de estado em 1982, que foram restabelecendo as eleições que tinham sido extintas em 1965, pelo ato institucional número 2. E num momento complicado, com uma inflação anual já de 3 dígitos, problema em relação à dívida externa, numa situação complexa. Como é presidir o Banco Central naquele momento em que presumo também que as nossas reservas deviam estar complicadas, eu não sei, queria saber isso do senhor, e aquelas constantes negociações e renegociações com o Fundo Monetário Internacional, mas mesmo assim, em um período o país cresceu bastante, tendo uma inflação muito alta de 3 dígitos. É um fenômeno brasileiro, tem coisa que só acontece aqui. Como é que é isso? Como é que foi essa experiência do senhor como presidente do Banco Central? Deixa eu dizer, eu cheguei no Banco Central no dia 5 de setembro de 1983. Dia 7 era feriado nacional. Eu, obviamente, fui para Brasília, fiquei em Brasília, e a reunião de diretoria no dia 7 era para a gente começar a tomar pé de como estava a situação. Eu tive um grande amigo que foi diretor, depois foi vilmente assassinado no Rio de Janeiro quando ele deixou o Banco Central, que era o Madeira Serrano, que fez toda a via-crucis da negociação comigo em todos os países naquele período inteiro. Pegamos com o Serrano e falei, Serrano, como é que estão nossas reservas? Há 2 conceitos de reserva. Há o conceito de liquidez internacional, no qual você tem alguns ativos que são líquidos, que contam como se fosse dinheiro, e você tem um outro conceito, que é o conceito de caixa, que é quanto você tem ou quanto você deve. A nossa reserva no conceito de caixa era negativa em 4 bilhões de dólares. Então não tinha reserva. No conceito de liquidez internacional, onde tinha polonetas, tinha tudo aquilo, devia estar em 2 ou em 3. Então, quer dizer, quando eu digo isso, de vez em quando eu já não dou mais aula, mas quando eu dava e eu contava isso para os alunos, eles achavam que eu estava brincando com eles. Eu tinha que pegar as tabelas do Banco Central e mostrar agora. Isso está registrado lá, isso não tem... Por exemplo, foi feito um livro, Séries é o nome dela, agora, Séries Aquino, é uma funcionária do Banco Central que escreveu uma história sobre todas as fases da negociação até chegar ao plano Brady. Se quiser, você vai lá, você vai encontrar isso tudo. Quer dizer, não havia... No que não tinha reservas, você tinha que fazer um instrumento que nunca mais foi usado, que foi a centralização cambial. Quer dizer, em primeiro lugar, quando eu cheguei, o Brasil já havia suspendido os pagamentos de principal e juros da dívida externa. Ele fez isso um pouco depois do México ter suspenso isso. Quer dizer, o México fez isso na reunião do Fundo Monetário Internacional de Toronto, em 1982, o Brasil, e eu cheguei no Banco Central em 1983, quer dizer, eu cheguei lá um ano depois, mais ou menos por ocasião, exatamente um ano depois. Quer dizer, eu não estou me referindo a não pagar dívida, eu estou me referindo ao seguinte, o sujeito tinha que importar insulina, então ele fechava o câmbio aqui no Brasil com o banco, e o Banco Central só remetia isso para o exterior quando tivesse o dinheiro, quando tivesse a grana. Quer dizer, isso significa o seguinte, parou a economia. Quer dizer, em termos de renda per capita, ela foi mais curta do que esta recessão da qual nós estávamos saindo antes do Covid. Mas ela foi mais profunda do que essa.
Quer dizer, um pedaço porque caiu o PIB e outro pedaço porque lá atrás a população no Brasil ainda crescia 2 e pouco por cento ao ano e agora cresce só 0,8. Quer dizer, o problema populacional mudou muito o quadro disso na frente. Bom, o que você tinha que fazer numa situação como essa? Era voltar a poder comprar insulina, voltar a poder pagar a tua importação sem a qual você para. Então, você tinha que fazer uma renegociação internacional que era extremamente complexa, porque se os bancos, naqueles anos, não existiam títulos do Tesouro flutuados, não existiam securities. Os bancos formavam um sindicato no qual eles se reuniam e emprestavam dinheiro ao país, ou à Eletrobras, ou à Petrobras, ou ao Chile, ou ao México, quem quer que fosse. Bom, isso ficava no ativo dos bancos e ele não tinha mercado secundário e não podia vender essa security representativa disso no mercado para fugir do prejuízo. Se o país não pagasse durante um certo número de meses, os reguladores, tipo Federal Reserve, tipo Banco Central, naquele tempo não tinha o BCE ainda, mas era o Bundesbank da Alemanha, era o Banco da França, tudo isso, obrigavam que os bancos fizessem o write-off, quer dizer, passassem para prejuízo todos aqueles ativos. Se, com a alavancagem que os bancos tinham, se eles passassem isso para prejuízo, o sistema bancário internacional teria quebrado. Então você tinha duas crises caminhando paralelamente. Você tinha uma crise dos países devedores, que estavam nessa situação, e você tinha uma crise do sistema bancário internacional, que estava numa situação parecida com a situação da crise de 2008, quando estourou a bolha imobiliária. E você tinha que, no fundo, sobreviver a um conjunto de ações que os países devedores, que os reguladores do sistema bancário, que o Fundo Monetário Internacional, que todo esse povo estivesse fazendo de forma coordenada para poder resolver todos os problemas da mesma forma, ao mesmo tempo. Quer dizer, isso eu consegui, ali eu e a equipe inteira, nós, de setembro a dezembro, nós conseguimos fechar um acordo com o fundo e um acordo com os bancos, que dava um dinheiro novo de 6 bilhões dos bancos e mais o dinheiro do fundo. E aí teve a mão divina, que também ajudou um pouco, que foi que os preços de produtos agrícolas exportados pelo Brasil começaram a subir, o que facilitou a nossa exportação. Quando nós chegamos em junho, do conceito de caixa, o Brasil já tinha 8 bilhões de dólares de reserva, já tinha tirado a centralização cambial, já estava começando a rodar de novo. Quer dizer, é curioso, porque numa situação como essa, nós tivemos que fazer duas desvalorizações cambiais muito fortes. E você fazia desvalorização cambial, mas tinha que manter o câmbio real depreciado para poder, no fundo, gerar receita. Para manter o câmbio real depreciado, quando subia a inflação de serviços, a inflação de bens domésticos, você tinha que fazer mini desvalorizações que impedisse a apreciação do real. Isso mantinha a inflação rígida na direção descendente e não te dava alternativa a não ser fazer uma política monetária acomodativa ali dentro para evitar um mal maior. Então, o custo daquilo foi uma recessão muito alta. A grande pergunta que tem é o seguinte: por que nós fomos parar nessa crise da dívida? Porque tem uma explicação corrente que é a seguinte: isso foi a crise do petróleo. Deixa eu lhe dizer, o Brasil era um país importador de petróleo. Ele podia ter ido para a crise porque ele foi obrigado a tomar dívida para pagar as importações de petróleo. Só que tinha um outro país chamado México, que já estava na OPEP, que era produtor de petróleo, que também tomou dívida externa e quebrou antes do Brasil. O primeiro país a suspender pagamentos foi o México. Bom, quem tem um mínimo de desconfiômetro entre os neurônios não pode admitir de que o México foi vítima da subida de preço de petróleo. O México devia ter se beneficiado da subida de preço de petróleo. O que havia em comum entre o Brasil e o México?
haviam 2 programas absolutamente malucos de investimento em substituição de importações. O segundo PND, iniciado pelo Geisel e pelo Veloso, João Paulo dos Reis Veloso, no Brasil, segundo PND, e o programa de desenvolvimento do López Portillo, no México. Sim. Naqueles anos, eu estava na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Esse foi o primeiro calvário que eu tive, que foi conviver com o Maluf. Calvário no sentido que eu tive que segurar o Maluf para segurar o gasto. Eu tinha um companheiro na secretaria que eu aprendi a estimar muito, que era o Rubens Vaz da Costa, que era o secretário do Planejamento. Nós cerramos fileiras para segurar o orçamento, para segurar o Estado, e deixava o Maluf falar o que ele quisesse, mas a gente segurava o caixa até onde podia. Durante esse calvário, o Maluf quis fazer uma visita ao México. Foi recebido pelo López Portillo e, inclusive, foi para a imprensa uma cena na qual ele tinha um cavalo branco, muito bonito lá dentro. Ele montou aquele cavalo, deu uma volta de cavalo e etc. O López Portillo estava desenvolvendo o programa de investimento dele no México, que era um programa parecido com o programa do Geisel. Eu olhava para o programa do Geisel aqui e olhava para o programa do López Portillo lá, e eu dizia o seguinte: você sabe o que vai acontecer, Afonso? Esses 2 países não se sustentam. Os 2 usavam o mercado de eurodólares para poder tomar emprestado e financiar. O Brasil tinha, antes de começar isto, uma dívida externa de 10% do PIB. Quando o Brasil quebrou, o Brasil tinha uma dívida externa de 50% do PIB. Naquele momento já estava em marcha um problema monetário internacional que aqui no Brasil as pessoas negavam, porque era só a crise do petróleo. O problema monetário internacional era a saída do regime de Bretton Woods, no qual os Estados Unidos deveriam ter ancorado o mundo num câmbio fixo, sem inflação, e o Nixon, presidente dos Estados Unidos, que queria se reeleger, não deu bola para isso, tacou o pau na oferta mundial de moeda, que no câmbio fixo significava subir a oferta de moeda dos Estados Unidos e subia do mundo, gerou uma expansão de empréstimos no mercado de eurodólares, que não tem nada a ver com a crise do petróleo, tem a ver com esta crise que eu estou lhe relatando aqui, e os países tranquilamente tomavam dinheiro. E os bancos não percebiam que tinha isso? Bom, teve um banqueiro do Citibank, chamado Walt Wriston, que estava nessa época no Citibank, que costumava dizer o seguinte: eu posso emprestar o que eu quiser para países, porque países não quebram. Países não quebram, mas bancos quebram. Quer dizer, aquela crise foi uma sucessão de erros de autoridades aqui, de autoridades no México, de banqueiros, de mundo inteiro. E não pagamos o diabo, quer dizer, ali. A única coisa que eu me recordo é o seguinte: isso tudo funcionou para mim muito bem, porque eu consegui aprender muito sobre a vida, sobre como são as pessoas, como elas reagem, como os políticos pensam, tudo isso eu aprendi. Foi muito custoso do ponto de vista pessoal, porque era um fim de governo militar, como você lembrou muito bem quando você formulou a questão, e realmente o divertimento da oposição era descer o pau na gente, que estava lá dentro do governo fazendo aquilo, e a gente tinha que aguentar, engolir em seco e ir em frente. Mas eu não tenho dúvida de que nós fizemos o correto ali naquela época, que aquilo é algo do qual não me arrependo. Eu terminei de escrever um livro que está numa fase que vai para publicação, onde eu tenho 2 capítulos inteiros nos quais eu conto essa história inteira, com a modelagem moderna que a gente pode fazer em economia para mostrar qual era o caminho que você tinha que seguir. E por isso que eu estou com a memória muito fresca a respeito desses fatos todos. Quer dizer, eu fui obrigado a voltar a revisitar o passado. Mas foi um período que me deixou intelectualmente muito mais rico do que eu poderia ser se eu não tivesse vivido isso. Pena que, enfim, foi custoso, mas realmente valeu a pena. Eu me lembro que o López Portillo nacionalizou os bancos também, né? Lá no México. Né? Isso.
E Logo aí o depois. problema ficou mais complicado ainda, né? O problema ficou mais complicado. Isso aí. Só uma última, sem abusar, essa questão que o senhor faz a comparação da política do Geisel, econômica do Geisel, quando o Lopes Portillo. Os dois estavam... porque a taxa de juros era fixa ou ela era móvel? O que explica que a dívida externa tenha crescido tão rapidamente em tão curto espaço de tempo, representando, ora, 10% no início do PIB, depois a dívida externa representando 50%, num espaço de tempo tão curto? Quer dizer, tem a ver também com a questão da ascensão da taxa de juros Não, externa pelo ou contrário, com deixa eu a... lhe dizer. Nada. A taxa Isso. de juros ficou constante até 1979. Sim, sim. Foi só o Volcker lá na frente, quando ele mudou tudo, é que ele mexeu. Todo esse período, a taxa de juros no mundo era baixinha. O que acontece é o seguinte: você tem um regime de câmbio fixo, que era Bretton Woods. O lastro não é o ouro. O lastro, se eu usar um pouco de forma flácida essa definição, o lastro era o dólar, que era a moeda reserva. Então, os Estados Unidos tinham que controlar a quantidade de moeda e fixar a taxa de juro num certo nível. Quando eles expandem muito a oferta de moeda, a taxa de juro cai. A taxa de juro caiu, os bancos não tinham o que fazer diante daquela quantidade enorme de liquidez, eles criaram o mercado de eurodólares e tinha que achar algum idiota que tomasse aqueles empréstimos, e os idiotas eram os Maluf, os Geisels e os Lopes Portilhos da vida, e vários outros, que teve 20 ou 22 países que foram à garra nessa época. A taxa de juros era baixinha. Os 50, de 10 para 50 foi com taxa de juro baixinha. Aquilo foi empréstimo mesmo. Olha aqui, era Carajás, era nuclear, era Vale do Rio Doce, era Transamazônica, era estrada, era a Dersa em São Paulo, era tudo isso. Eu vou lhe dizer, era um empréstimo atrás do outro. Quer dizer, o Brasil resolveu fazer um moto contínuo. Ele quis investir, e o México a mesma coisa, e tomou recurso dentro do pressuposto de que aquilo vinha da reciclagem dos petrodólares. Isso está escrito no texto do segundo PND. Está escrito lá. Você vai lá, você vai achar. Está dizendo o seguinte, quer dizer, a reciclagem dos petrodólares é a consequência do fato de que os países produtores de petróleo vão ter um grande superávit na conta corrente, não tem o que fazer com esse dinheiro, eles depositam isso nos bancos, e os bancos não têm o que fazer com esse dinheiro e emprestam para nós. E é do interesse dos países produtores de petróleo que isso fique rodando assim, até a gente poder aumentar o consumo aqui dentro e mudar. Então isso ia ficar per omnia secula seculorum, amém, em nome de Patris e Filhos, e etc. Era o que eles achavam. Bom, quem sustentava aquilo era a expansão monetária nos Estados Unidos. Quer dizer, eu lembro o seguinte, nessa época eu visitava Chicago muito, tinha muitos professores lá que a gente discutia isso muito. Tinha um economista que foi coautor meu, chamado Rubem Almonacid, ele já morreu há alguns anos atrás, ele vivia chamando a atenção do Simons e desse povo todo. Vocês estão comprando uma besteira, porque vem aí pela frente um controle monetário. Os Estados Unidos vão sair desse câmbio fixo, vão flutuar e vão subir o juro. Quando subir o juro, o problema vem. Aí eu vou te dar um número. Conta de juro em relação às exportações do Brasil. Estava crescendo, ela era 2%, 3%, 5% das exportações. Quando o Volcker puxou a taxa de juro para cima, a conta de juros sobre a exportação brasileira era de 60% da exportação. 60%. Você tinha que ter 60% da exportação destinada a pagar juro quando subiu o juro. Aí quebrou. Aí não tinha o que fazer. Mas a dívida foi construída no pressuposto de que os bancos iam continuar financiando para sempre a taxas de juros baixas. E ninguém se preocupou com a virada que esse negócio podia ter. Puxa vida, olha, professor Pastore, foi uma aula além da conversa sobre as questões da conjuntura econômica brasileira, essas questões históricas, que acho que são fundamentais, porque eu tento sempre, no meu canal, aproveitar
quando a gente tem uma oportunidade, foi o caso também com o doutor Delfim Neto, com alguns outros entrevistados, que tiveram experiência no governo federal em momentos diferentes da história, mas de ver a sua experiência e de fazer a leitura daquele momento, né? E eu acho que o senhor colocou questões aí importantíssimas, agradeço muito a gentileza do senhor de fazer toda essa exposição, e eu fiz, antes de fazer história, eu fiz economia, só que eu não terminei. Acho que para o bem do Brasil, acho que não seria um bom economista. Que é isso? Mas eu fiquei na história, mas são questões extremamente importantes para a gente, inclusive, fazer a conexão com o presente e entender esses dilemas do Brasil. Então, poxa, agradeço muito a gentileza do senhor. O prazer foi meu, Vila. Foi um grande prazer falar com você. Muito obrigado.